Então, vamos lá. Na parte introdutória aí, estão me ouvindo bem, né? Na parte introdutória, nós temos aí o caráter da Bíblia. É espiritual e a sua natureza divina, né? Então, nós podemos entender aí o caráter espiritual, porque a Bíblia trata de coisas espirituais, né? E a natureza divina, porque ela de vindo de Deus, né? Então, vem aí a Bíblia, o autor é Deus, como nós vimos no início, né? À medida que nós fomos desenvolvendo o capítulo, nós aprendemos que o autor da Bíblia é Deus. E muitos questionam, mas por que o autor é Deus se ela foi escrita por homens? Mas esses homens, eles foram inspirados por Deus a escreverem as escrituras sagradas, né? Então, Deus orientou, Deus ajudou a escrever os textos da palavra do Senhor, e com isso, as pessoas puderam hoje poder compreender as escrituras sagradas, ter em mãos essa escritura para poderem ler. No começo, quando começamos bem no início do capítulo 1, podemos ver aquelas perguntas, aqueles questionamentos, né, sobre a Bíblia, se a Bíblia era verdadeira, né? Então, tem vários questionamentos que são feitos hoje, na atualidade, e muitos colocam a Bíblia não aceitam as Escrituras como palavra de Deus, não aceitam ela como vindo de origem divina, outros acreditam que parte dela é divina, outra parte não. E no desenrolar do capítulo, de cada capítulo até chegar agora, nós aprendemos que a Bíblia, o autor é Deus, né? E foi escrito por homens escolhidos por Deus. Tá? A estrutura da Bíblia é a origem do termo, né? Aí, por que nós chamamos Bíblia? Né? E por que alguns chamam de escrituras sagradas? Então, a estrutura da Bíblia e a sua origem, o termo, né? Bíblia, né? Ele vem do grego, que significa livro ou livros, né? A parte das escrituras sagradas, elas estão no grego, aí todos lembram daquilo que eu comentei antes, que existe o grego e o grego koiné, né? Aí tem partes em aramaico, hebraico. Então, hebraico, aramaico e grego. O termo Bíblia, ele sugere uma coleção de livros, porque, na verdade, é uma coleção de livros. Então, nós temos o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio. Esses primeiros fazem parte do Pentateuco, são 5 livros. E à medida que foram sendo escritos outros livros, os livros históricos, os livros poéticos, os evangelhos, né, as cartas, eles fizeram, né, uma montagem da qual virou o que nós chamamos, né, de Bíblia. Hoje é a Bíblia Sagrada. Nós chamamos de Bíblia Sagrada porque refere-se àquilo que é sagrado, àquilo que é divino e àquilo que vem de Deus, né? Crisóstomo foi o primeiro, né, no século IV depois de Cristo, a usar esse termo, a palavra Bíblia, por se referir a uma coleção de livros, né, ou livros pequenos, né, e nós podemos acompanhar a estrutura da Bíblia e da sua origem aí nesse capítulo 4. Quem for chegando depois, nós vamos adicionando. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Se não tem, eu vou continuar. Eu preciso que vocês entrem em contato para me saber se todos estão entendendo. E eu preciso dessa conexão entre eu e vocês, esse feedback, para nós podermos andar com a aula. Todos estão entendendo? Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, professor. Quem está falando? É Jennifer? Eu. Quem? Eu, a Jennifer. Jennifer, está muito bem, Jennifer. A parte do Espírito Santo, né? Tem ali no capítulo 4, item 3, o Espírito Santo.
O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Aí nós podemos acompanhar em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 até o 21. Aí você pode acompanhar nas Escrituras Sagradas, né, que segundo Pedro 1, 20 e 21, acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas homens santos da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo, né? Então, homens santos foram movidos pelo Espírito Santo para trazer as Escrituras para que a gente pudesse entender aquilo que é da vontade de Deus. Muitas vezes podemos pensar, mas como que eu posso conhecer a Deus? Leia as Escrituras Sagradas. Você vai conseguir entender o caráter de Deus, a vontade de Deus, o que Deus tem de projetos, não só para a sua vida, mas para a vida de muitas pessoas. É através das Escrituras Sagradas. Aí nós voltamos àquilo que falamos anteriormente, quando se pergunta se a Bíblia ela é verdadeira, né? Se ela é viva. Basta alguém seguir os ensinamentos das Escrituras que ele vai ver que vai haver uma mudança de vida. Isso prova que a Bíblia é verdadeira, porque tudo que está contido lá, uma das coisas que Deus veio para transformar o homem. Então, quem segue os ensinamentos das Escrituras, ele vê que a Bíblia é verdadeira, que ela realmente transforma as pessoas a partir do momento que ela resolve seguir os ensinamentos das Escrituras Sagradas. A finalidade da Bíblia, segundo Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Então, isso é uma prova de que a Bíblia, a sua finalidade, ela ajuda a transformar o homem, né? Vamos continuando. Tem mais pessoas conectando, mais alunos, né? Vamos ver aqui. Quem for entrando, eu vou adicionando. A identidade da Bíblia. A identidade é o efeito da Bíblia na vida do homem. Aí nós temos Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso está em Hebreus 4:12. Isso mostra a identidade da Bíblia. O que a Bíblia pode fazer, né? Ela penetra o profundo do homem. Então, quando o homem resolve seguir os ensinamentos das Escrituras, ele ouve a palavra de Deus, e muito já deve ter ouvido falar de alguém que entrou na igreja e ouviu a palavra de Deus e aquilo transformou. Eu já ouvi várias vezes isso, ou de alguém que passou e ouviu um rádio, uma televisão, ou alguém pregando, e aquilo moveu profundamente a sua alma, moveu profundamente com ele, e ele passou, a partir daquele momento, a crer nas Escrituras e dizer assim, eu precisava ouvir isso. Então, na página 56, nós temos aí Antigo Testamento e Novo Testamento, as divisões das Escrituras. Todos estão entendendo? Todos estão entendendo o que eu estou falando? Preciso que vocês me respondam, pessoal, para que eu possa saber se todos estão ouvindo. Todos estão entendendo? Sim. Página 57. Página 57, eu vou ficar perguntando, porque tem algumas pessoas conectadas, eu volto e meia, eu vou perguntar, eu vou falar o nome dos participantes para que a gente possa saber se estão entendendo, se está participando, né? Até para a gente, depois, com isso, marcar presença. E o importante é adquirir o conhecimento do livro, entender bem, compreender, saber que este livro ele é
ele serve para a vida eterna. Então, o que você está estudando aqui não é só para cá, é para a vida eterna. As duas grandes divisões da Bíblia e suas seções, página 57. Então, nós vemos, a Bíblia é composta de quê? 66 livros. Né? E as duas grandes divisões, o Antigo Testamento, que é composto por 39 livros, e o Novo Testamento por 27 livros. As seções ou categorias e as grandes divisões da Bíblia, né? Quem fez essas divisões da Bíblia, ela veio a partir da Septuaginta, né? Que foi, mais à frente nós vamos ver, pelos 70, escrita a tradução pelos 70. Os capítulos e versículos da Bíblia, né? A Bíblia, em primeiro lugar, a Bíblia, como nós temos hoje, ela não era antes assim. E o que eu acho maravilhoso ao ver Jesus pedir, na passagem bíblica que ele pede, o livro, né, um dos rolos, e ao ele ler, ele diz assim, hoje se cumpriu esta profecia. O que eu acho maravilhoso do Senhor é que ele conhecia perfeitamente as Escrituras Sagradas. Ele sabia qual era o texto que ele iria ler e dizer se cumpriu essa profecia hoje. E é tanto que eles discutem com ele, mas essa profecia se refere ao Messias. Então, assim como Jesus é o nosso modelo e ele conhecia perfeitamente as Escrituras Sagradas, nós precisamos conhecer essas Escrituras. Nós precisamos entender e saber que tudo que nós aprendermos das Escrituras, ela vai servir para as nossas vidas. Tá? Arquimedes, está me ouvindo? Arquimedes Galvão? Está aí? Jennifer, está aí? Está me ouvindo? Pastor José Wilson? Thalia Malheiros, quem mais? Quem está aí? Diga alô aí para me saber quem é que tá conectado aí. Estou ouvindo, pastor. A Jennifer? Eu também. A Jéssica também. Jéssica também. Débora também. Débora também. Muito bem. Tá. Eu quero falar para vocês que eu estou gravando a aula e isso aí serve depois como presença, né? Quem está participando e quem não está participando, a aula está sendo gravada, tá? A divisão da Bíblia em capítulos, né? Stephen Langton, né? Falecido em 1228, professor da Universidade de Paris, e mais tarde ele foi arcebispo de Cantuária, na Inglaterra. Ele fez a divisão em capítulos. E a divisão em versículo ela foi feita em 1551 por Robert Stephanus, né, um impressor de Paris. A Bíblia, quantos capítulos ela tem? Ela tem 1189 capítulos, 31.173 versículos. 929 capítulos e 23.214 versículos ocorrem no Antigo Testamento. E 260 capítulos no Novo Testamento e 7.959 versículos no Novo Testamento. O período da imprensa. O período da imprensa ele foi muito importante para as Escrituras Sagradas, porque o primeiro livro que foi impresso no mundo foi as Escrituras Sagradas. Então, ao inventarem a prensa, aproveitaram para imprimir as Escrituras Sagradas. Até porque naquela época era muito difícil carregar um rolo, né? Quando foi impresso, era difícil. Os livros eles eram feitos o quê? Copiados à mão. E com a imprensa ficou mais fácil de nós podermos ter as Escrituras. Se você observar a facilidade que nós temos hoje em relação aos nossos antecessores, né? Aos antepassados, porque eles tinham dificuldade. Carregar uma Bíblia não era muito fácil, era carregar 66 rolos, né? Então, eram muitos rolos para a gente carregar. A Bíblia hebraica, página 58, é usada pelos judeus. Aí eu volto àquele comentário que eu fiz antes. A nossa Bíblia, ela é exatamente igual à Bíblia dos judeus, a parte do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento nosso é semelhante ao Antigo Testamento do judeu. A diferença apenas vai ser na colocação dos livros, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Então, entendam isso.
A Bíblia, como é que funciona a Bíblia do judeu? A Bíblia hebraica se dá de acordo com a posição oficial do autor, né, do livro. E aí, na página 58, nós temos, em primeiro, a lei, né, dos judeus, a Torá, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Os profetas, aí nós temos os profetas Josué, Juízes, Samuel e Reis. Depois, né, no caso dos profetas, consiste em 8 livros. E depois tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12, chamados de profetas, né? Então, esses, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles foram escritos ali a partir do cativeiro, enquanto Josué, Juízes, Samuel e Reis, né, são os anteriores ao cativeiro. O período interbíblico. Aí eu volto a falar daquela questão do período interbíblico, que a Bíblia ela foi silenciada, os escritos bíblicos eles foram silenciados por um período de 400 anos, que é aquele chamado período interbíblico. Alguns autores, ao falarem que existe uma folha branca entre a divisão, lógico, não é todas as Bíblias que tem, uma divisão entre o Novo Testamento, se refere ao período de uma página que não foi escrita, da qual Deus não se manifestou através dos profetas, nenhum livro foi escrito, né, nenhuma profecia foi falada, e nesse período de 400 anos, que é chamado em período interbíblico, que vai de Malaquias a Mateus, não quer dizer que Deus estava dormindo, não, pelo contrário, Deus estava ali no preparo para trazer o seu filho que iria nascer, Jesus Cristo, né? Quando nós analisamos também qual foi a contribuição de alguns domínios políticos naquela época, principalmente no período interbíblico, até o nascimento de Jesus, houve muitas contribuições. Nós temos aí o governo persa, né? O governo persa ele veio com a libertação dos judeus. Depois veio os gregos. Os gregos, de cunho intelectual, né? Conhecimento, a sabedoria. O governo romano também trouxe muitas contribuições nesse período, né? Tornou possível obter a cidadania romana. O próprio apóstolo Paulo usufruiu desta cidadania, né? Havia paz na terra, e é importante ver que na época que Cristo nasceu, havia paz na terra. Só que existe uma questão, porque o judeu não é fácil você dominar o judeu, é bem difícil. E nesse período, o maior problema que eles enfrentavam era com o próprio povo judeu, porque o povo judeu tinha a esperança de Cristo que voltaria, e quando ele voltasse, restauraria novamente o reinado. E é tanto que eles não aceitaram Jesus quando nasceu, porque ele, desde o seu nascimento até a sua morte, eles não aceitaram por essa questão, porque eles queriam retomar sua terra, porque eles queriam se tornar novamente um povo. E eles não conseguiram entender qual era o plano de Deus para a vida deles. Por isso que o Senhor Jesus fala, né, as Escrituras falam, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. A contribuição do próprio judeu, em primeiro lugar, é manter viva a esperança do nascimento do Messias, né? E isso aí é muito importante. O nascimento do Messias, que era tão importante. O nascimento do Senhor Jesus, que veio trazer paz à terra, veio trazer salvação, veio trazer o perdão, veio trazer a libertação. Vamos aí à página 69, né? Página 69, 60, desculpa. As línguas, materiais e instrumentos das Escrituras Sagradas. Todos estão entendendo? Pode perguntar, quem quiser. Tem alguém que queira perguntar? Todos estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim, muito bem. Entenderam essa parte que nós passamos? Tem alguém tem alguma dúvida de alguma coisa, de algum ponto que não ficou claro?
Estou aguardando, pessoal. Eu preciso que vocês venham interagir para a gente ter a certeza que todos estão entendendo. A língua, materiais e instrumentos de escrita da Bíblia, né? Vamos voltar um pouquinho como era transmitido as escrituras sagradas. Era de forma oral. De que forma? Os personagens, né? Os pais contavam as histórias para os seus filhos e esses contavam para os filhos, que contavam para os seus filhos. Então ela ia passando do pai para o filho, para o neto, para o bisneto e assim por diante. E eles, por conhecerem bem a história, não ousavam mudar nenhuma parte. É tanto que quando as escrituras elas foram escritas, eles sabiam perfeitamente a história. E o judeu, ele procura conhecer bem a palavra de Deus. Eles tinham muito isso de guardar na memória as escrituras sagradas. Nós temos aí a importância, né, da língua escrita. Primeiro lugar, quando era oral, dependia que alguém contasse essa história. A partir do momento que ela passa a ser escrita, a palavra passa a fazer parte para todos, todos terem acesso, né? Todos terem acesso aos escritos sagrados e ter a facilidade de poder ler, de poder meditar. Por isso que nós ouvimos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque eles conheciam tão bem a palavra de Deus, e esse versículo do Salmo, ele nos leva ao pensamento que eles tinham a orientação da palavra de Deus, que era como uma luz que iluminava o caminho para que eles pudessem seguir. E ele se referiu, nesse texto bíblico, a momentos difíceis que muitas vezes, por exemplo, caminhar à noite era difícil, porque à noite havia serpentes, escorpiões, era um local frio, porque esfria muito, principalmente no deserto, e havia bandidos que ficavam esperando as carruagens, as pessoas passarem, para eles poderem fazer os assaltos. Então, quando alguém passava, se ele tivesse que viajar à noite, ele teria essa dificuldade. Então, eles comparam: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, porque a luz iluminava onde eles pisariam, para que não pisassem em pedras pontiagudas e cortassem um pé. Para que eles vissem escorpiões e cobras, serpentes venenosas, para que não viessem morder a eles. Então, eles comparavam essa passagem a isso. E para que eles pudessem ver ao longe se havia algum ladrão, algum malfeitor, e eles tivessem se preparado para poder enfrentar essa situação bem difícil. Mesmo porque naquela época, quando eles iam viajar, eles acordavam bem cedo. Então, eles saíam antes do nascer do sol para que eles pudessem viajar por mais tempo. Então, vocês vejam como é o pensamento deles acerca da palavra de Deus. Isso nos faz entender muito bem que quando alguém utiliza da palavra de Deus, ele está pronto a não pisar em serpentes, nem em escorpiões, nem em pedras pontiagudas que venham cortar seus pés. Quer dizer, o seu caminho estará bem iluminado através da palavra de Deus. E que ele estará ao longe vendo o inimigo nosso, que é o diabo, que tenta perseguir o povo de Deus. Então, olha a importância da palavra e esse versículo, como ele é importante para nós entendermos acerca do que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, a transmissão oral, depois ela foi escrita, né? Na escrita, a possibilidade do conhecimento, né? O reconhecimento dos aspectos canônicos dos livros que seriam utilizados para serem inseridos e formar as escrituras sagradas hoje, e aqueles que não eram reconhecidos como textos sagrados, né? Então, canônicos dos sagrados. E o próprio registro dos textos inspirados por Deus, porque se ela estava escrita, só iria colocar aquilo que Deus realmente queria que fosse escrito. E aí, para você que é estudante das escrituras sagradas, nasce o seguinte pensamento, né? Eu preciso que entenda esse seguinte ponto. Se o médico, se ele não cuidar
do seu trabalho não fizer muito bem o seu trabalho, ele pode levar uma pessoa à morte. Se nós usarmos erradamente as escrituras sagradas, nós podemos correr o perigo de levar uma pessoa para a morte eterna. E isso é muito pior do que se um médico errar. Então, procure entender, procure estudar as escrituras sagradas, para que tudo aquilo que você for falar nas suas pregações, nos seus ensinamentos, quando você for pastor ou missionário, ou fizer algum trabalho na igreja, você tenha certeza daquilo que você está falando que não te pertence, mas pertence a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Todos estão entendendo? Sim. Foi Jennifer que falou, foi? A Débora? Sim, estou entendendo, pastor. Tá. As escritas primitivas. Aí nós vemos a questão das letras, né? Da formação da escrita, né? O cuneiforme, né? Que era do latim cunis, que significava uma cunha, né? E aí nós temos os hieróglifos, que eles eram escritas criadas pelos egípcios, né? Eram uma espécie de pictogramas. Depois tem o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico era seguido de... se conseguia ler os sinais acima mencionados durante a Idade do Bronze. Depois nós temos os materiais. E aí eu lembro daquilo que eu cheguei a comentar com vocês, que o alfabeto hebraico, quando eles escreviam o texto sagrado, eles não tinham as vogais. Você tinha que colocar quando fizesse a leitura. Falou? Você conta que tirou a 12? Tá suando.